Olá, meu povo, boa tarde, todo mundo da Serrema, o pessoal que está acompanhando também, sejam muito bem-vindos para uma live de jejum, tá? São 40 dias de jejum e hoje nós vamos chamar de 1 de 40. Vem jejuar com a gente. Esse jejum é para você que quer entrar dentro do propósito de Deus para sua vida. Então, se você não pode assistir agora ao vivo, depois vai estar salvo lá no IGTV e eu te convido a entrar nesse processo de 40 dias de jejum. Oi, gente, vamos entrando. Manda esse vídeo para as pessoas que você conhece, pessoas que querem viver o propósito de Deus para suas vidas, porque nós estaremos aqui durante 40 dias em horários alternados, mas estaremos aqui falando sobre jejum, oração, propósito de Deus para nossa vida. Hoje vai ser 1 de 40. Então vamos lá? Eu convido você a abrir a palavra de Deus ou então escutar a palavra de Deus comigo nessa tarde, que vai falar ali em Mateus capítulo 4, que é um dos textos que Deus tem motivado na Serrema esse jejum. Então bora lá. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. Aí você vai me perguntar, pastora, eu trabalho pesado, a minha correria, tenho filho e tudo mais. Eu não tenho condições de ficar num jejum de água, de líquido. Peraí. O que Deus não quer é que você passe mal. Deus, ele quer que você faça o seu jejum, mas ele não quer nenhum sacrifício teu. Então, nesses 40 dias, você vai tirar alimentos que você tem no seu dia a dia o costume de comer, mas você vai tirá-los, não vai te trazer nenhum tipo de fraqueza, tirá-los. Eu recomendo nem tirar refeições, eu recomendo que você tire alimentos. Alimentos que você tem o costume de comer, você os tira. Mas você precisa de um tempo de oração, você precisa de um momento de oração diante da presença de Deus para orar pelo propósito que Deus tem para a sua vida. O nosso jejum é sobre o propósito de Deus, o plano de Deus para a nossa vida. Assim como Jesus jejuou 40 dias para que Deus revelasse dentro dele, mesmo sendo Deus, hein, gente, o propósito e colocasse nele não só o propósito, mas o pensamento correto, o sentimento correto em relação a esse propósito, nós também vamos jejuar. Bora lá. A primeira porção diz assim do texto: o tentador veio e lhe disse, se você é filho de Deus. E aqui nós precisamos parar para conversar sobre a primeira coisa que Deus quer fazer nesse jejum de 40 dias conosco: resgatar a nossa identidade. Uma pessoa que não tem a sua identidade delimitada, acentuada no seu pensamento, qualquer palavra, qualquer sentimento, qualquer circunstância vai fazer com que você duvide de Deus, duvide de você, duvide do propósito, duvide do processo. Então, a primeira coisa que Deus quer determinar nas nossas vidas é a nossa própria identidade. A nossa identidade em relação a Deus, em relação a nós mesmos, em relação aos nossos compromissos e responsabilidades, por exemplo, relacionamentos, casamento, filhos, porque muitas vezes nós vamos assumindo novas responsabilidades na nossa vida. Por exemplo, você se torna uma pessoa que está noivando, ou está casando, ou voltou aqui. Você pode ter entrado num noivado, num casamento, teve um filho, um novo trabalho, coisas do tipo. E todas essas novas responsabilidades, elas vão exigir novas ações e novos comportamentos. E se a gente não tiver um resgate da nossa identidade, nós vamos nos perdendo no meio disso tudo. É quando muitas vezes nós vamos fracassando. Às vezes, por exemplo, nós damos tanto valor a uma área que esquecemos da outra. Quantas vezes a gente acaba de entrar num casamento e de repente o resto da nossa vida fica um pouco assim
caindo, vamos dizer assim. Ou a gente acabou de ter um filho e tudo se tornou aquele filho e o nosso relacionamento com Deus não vai bem, nosso casamento não vai bem, nosso trabalho não vai bem, nossas expectativas não vão bem. Então, a primeira coisa que Deus quer falar nesse jejum de 40 dias conosco é 1 de 40 hoje, ok? Resgate de identidade. Manda um aviãozinho aí para quem tá precisando ouvir essa mensagem hoje. Para quem tá precisando resgatar sua identidade. Quem sabe você assumiu tantas responsabilidades. Gente, eu não tô falando com vocês, mas eu tô vendo vocês. Eu tô, um beijo para todos vocês que estão entrando aí. E manda um aviãozinho para todo mundo que precisa dessa mensagem. Quem sabe você tem assumido responsabilidades ou vivido pressões, né? Que toda fase da nossa vida, toda nova responsabilidade que nós assumimos acaba mexendo um pouco com a nossa identidade. Nós precisamos readequar, reafirmar quem somos, por que somos, o que queremos, para onde vamos. Então é muito importante essa primeira porção, a primeira ministração do jejum de 40 dias, resgate de identidade. Você vai tirar o dia hoje para você orar, para Deus resgatar a sua identidade como homem, como mulher, como esposo, como esposa, como mãe, como pai, como servo de Deus, como pessoa, como sonhador, como ser humano. Nós precisamos resgatar a nossa identidade. Essa identidade, ela precisa estar muito clara. A pergunta que o diabo fez para Jesus foi: se você é filho de Deus? Veja que Jesus já tinha jejuado. A identidade dele já estava muito bem concreta, muito bem afirmada. Pois é, nós estamos no nosso primeiro dia de jejum. E nós vamos ser levados na nossa vida, pelas circunstâncias, pelas responsabilidades, a termos essa resposta. Quem você é? Quantas vezes nós nos sentimos tristes, cansados, fracassados, porque nós não temos firmeza de quem nós somos, do que nós precisamos fazer, das nossas tarefas, das nossas responsabilidades. Quais são as minhas responsabilidades, por exemplo, hoje eu? Quais são as minhas responsabilidades como mulher, como pessoa, como esposa, como pastora da igreja, como pastora das ovelhas, como pastora dos pastores? Como lidar com tudo isso? Deus precisa revelar dentro de mim essa identidade que vem bipartida de muitas outras funções. E se eu não tiver isso revelado dentro de mim, eu vou me sentir cansada, sobrecarregada, vou me sentir frustrada. Então você também precisa fazer isso. Nesse 1 de 40, desse jejum de 40 dias, eu reforço. Ore a Deus. Voltou. Ore a Deus para que Deus lhe dê uma identidade restaurada. Uma identidade restaurada em todos os sentidos da sua e da sua história. É de fato muito, muito, muito importante. Então manda esse vídeo para todas as pessoas que você conhece, que está precisando, as pessoas estão precisando de entrar nesse jejum, estão precisando descobrir o propósito de Deus para sua vida. Vem jejuar com a gente, 40 dias de jejum para viver o propósito de Deus para nossa vida. Vem jejuar com a Ser Rema, vem viver o propósito de Deus junto conosco. Deus quer mudar a história da sua vida nesse ano de 2020. E nós começamos nesse texto de Mateus, capítulo 4, que diz: se você é filho de Deus, então peraí, eu sei que eu sou filho de Deus? Será que eu tenho isso dentro de mim? Será que eu consigo me ver como mulher? Ou tô restaurada, curada, liberta, um homem restaurado, curado, liberto? Quantas coisas estão acontecendo dentro da nossa vida que hoje faz com que a nossa identidade, mesmo ela geral ou bipartida, nas áreas, nas responsabilidades que nós assumimos, esteja um pouco ofuscada. Hoje você vai tirar o dia em cima dessa pergunta: se tu és o filho de Deus? Peraí. Será que eu tenho me sentido filho de Deus nessa área? Será que Deus tem trabalhado na minha vida? Será que eu estou vivendo a revelação de Deus para essas áreas da minha vida? Será? Parece que não, pastora. Parece que não, parece que eu tô me sentindo sozinho, parece que eu tô me sentindo sobrecarregado, parece que eu tô sentindo que eu não sei o que fazer. Pois é, Deus precisa trabalhar a sua identidade. Nós vamos conversar sobre um pouco mais sobre esse assunto amanhã.
no nosso 2:40. Mas hoje eu convido você a fazer uma oração e a entrar nesse jejum. 40 dias de jejum para descobrir o propósito de Deus para minha vida, para minha casa, para minha família, para todas as responsabilidades que nós temos assumido na nossa vida. Então, hoje eu gostaria que você lesse Mateus capítulo 4. Eu sei que eu li só o comecinho, mas você vai ler e você vai começar a orar. Nós vamos orar juntos, dizendo: Senhor, eu preciso saber quem eu sou em cada área da minha vida. Eu preciso saber que tipo de trabalhador eu sou, que tipo de paz eu sou, que tipo de sonhador eu sou, que tipo de ser humano eu sou, que tipo de coisas me motivam, que tipo de coisas que... Tudo que faz parte de quem eu sou, eu preciso saber. Porque muitas vezes o dia a dia pesado ofusca a nossa identidade. E uma pessoa sem identidade, um sonhador, um trabalhador, pais, mães, sonhadores, empreendedores que não sabem a sua identidade, vão fracassar. Então, quem sabe hoje você não sabe mais a sua identidade como esposa, não sabe mais a sua identidade como marido, não sabe mais a sua identidade como mãe, como pai, não sabe mais como empreendedor, tá levando um emprego ali sem a identidade. Deus quer resgatar identidade em cada um de nós. Gente, nós vamos ainda falar mais sobre isso, hein? Amanhã nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Não quero falar muito, porque senão fica muita informação e você não consegue orar. Então, hoje, 1:40, vem jejuar com a gente pro propósito. Deus quer trazer propósito para sua vida. 1:40, hein? Identidade. Já coloca isso aí no tópico da tua oração? Eu encontro você amanhã. Amanhã nós vamos falar o 2:40. Mais passos para descobrir essa identidade em Deus que vai nos levar a um propósito. Que Deus te abençoe. Gente, um beijo muito grande para vocês. Eu tô vendo que vocês estão deixando muitos sorrisos, muitos abraços. Os meus abraços. Não esquece de mandar um aviãozinho para quem precisa de ouvir essa palavra. Esse vídeo vai ficar gravado no IGTV, então compartilha aí no seu stories, manda para quem que você sente no seu coração que precisa dessa palavra. Serão 40 dias que nós vamos conversar aqui todos os dias. A internet está muito ruim, eu acho, por conta da chuva, então fica parando toda hora, mas a gente consegue, minha gente. Nós vamos viver o propósito de Deus para nossa vida. Amanhã ou nos próximos dias, vocês podem entrar. Gente, ó, um beijo pro pessoal de Portugal. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Manda aviãozinho para todo mundo aí. Também em Portugal. Vocês podem deixar experiências, pedidos de oração. Vocês podem entrar e colocar perguntas. Amanhã eu vou entrar com um pouco mais de tempo. Então, às vezes fica um pouco difícil de marcar um horário. Mas fica atento aí no stories do Instagram. Na hora que a gente entrar ao vivo, você dá um jeito de tentar entrar aí também. Se não, você assiste o vídeo gravado. Um beijo, minha querida. Que Deus abençoe vocês. E olha, eu vou falar uma coisa. Vão ser 40 dias maravilhosos. Vai ser o melhor jejum da sua vida, eu te garanto. Nós estaremos aqui juntos, conversando, meditando, orando, buscando. Você vai romper. Com certeza você vai romper em nome de Jesus, minha gente. Chegou a tua vez, chegou a tua hora. Chegou a hora de você dar a volta por cima em todas as áreas da sua vida. Então, hoje, 1:40. Se você ainda não começou, comece esse jejum aí logo. Entra na presença de Deus e fala: eu vou viver o teu propósito. E a primeira coisa que você vai começar a orar: eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso saber quem eu sou. Em todas as áreas da minha vida eu preciso saber quem eu sou, para que eu possa desenvolver nessas áreas. Gente, eu vou deixar o meu beijo aqui. Um beijo bem grande para vocês. Mas você pode deixar perguntas. Se você tiver, manda a tua pergunta aí que a gente responde. Amanhã nós vamos fazer o nosso 2